Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Setor ferroviário comemora investimentos do governo para os próximos anos. Empresa W Torre realiza uma das maiores concretagens de sapatas do Brasil. E ex-ministro da Fazenda afirma que falta planejamento para grandes obras de infraestrutura. Essas e outras informações você vê agora. Em agosto, o governo federal lançou um pacote de medidas para alavancar investimentos para a área de logística. Um dos setores beneficiados foi o de ferrovias, que deve receber 70% desses investimentos. Confira agora no Momento Construction de hoje. O pacote de medidas lançado pelo governo federal tem como finalidade estimular os investimentos privados em parceria com o próprio governo em projetos de logística e amenizar os problemas que ainda emperram o desenvolvimento do Brasil. Há muitos anos, a área de ferrovias no país não tinha uma perspectiva tão favorável, mas depois do anúncio, a movimentação e as expectativas positivas tomaram conta do setor. Primeiramente, é uma satisfação para nós que o governo tenha feito esse projeto de tal monta, dos 133 bilhões previstos, 91 serão para o setor ferroviário, ou seja, quase 70%. Então, como você disse, uma primeira vez que o setor ferroviário se sobressai um pouco com relação ao rodoviário. E a indústria ferroviária está plenamente preparada para isso. Num primeiro momento, através da sua indústria de material para a via permanente, que seria para a própria construção da via, os fabricantes de dormentes de concreto, de aço, mesmo de plástico, se for o caso, grampos de fixação, aparelhos de mudança de via, toda uma sorte de componentes para a via que podem ser utilizados feitos pela indústria ferroviária brasileira. E num segundo momento, aí o equipamento para a construção da via também nós fazemos, os vagões de carga que servem para construir a própria via. E no segundo momento, os vagões e as locomotivas para transitarem nas ferrovias. E até, eu diria, carros de passageiros, porque essas vias modernas servirão também para, conforme demanda a ser estudada, para poder transportar passageiros também. Hoje em dia, o setor de ferrovias representa cerca de 25% da matriz de transporte no Brasil. Um espaço pequeno se compararmos com o de rodovias, que chega a 58%. Com o Plano Nacional de Logística e Transportes, a previsão é de que haja um equilíbrio dessa matriz. Então há uma tendência de aumento do transporte ferroviário, do próprio transporte hidroviário e eu não diria queda do rodoviário, mas uma adequação. O rodoviário tem feito transporte que seria mais apropriado para o ferroviário e hidroviário e a tendência é de se ajustar. O setor tem uma grande esperança de que o governo acelere essas obras de infraestrutura ferroviária. Se isso acontecer em até 5 anos, pelo menos novos 3 mil quilômetros já estarão funcionando efetivamente. Com o investimento na área, projeto iniciado e outros que já têm previsão de início, a expectativa é de que até 2020 a malha ferroviária nacional chegue a 40 mil quilômetros, contra os atuais 30 mil. E a ideia seria que nós, nessa altura, estivéssemos com 32% de participação do transporte ferroviário na matriz de transporte de carga brasileira. Existe uma previsão para os 6 primeiros trechos dos 12 totais, que nós tenhamos aí uma licitação entre fevereiro e abril do ano que vem e para os outros 6 restantes até junho do ano que vem. Com novas perspectivas de um futuro mais promissor, a área ferroviária parece estar preparada para os inúmeros desafios que deverão ser enfrentados nessa nova fase pela qual passa o setor. Com os investimentos surgem, consequentemente, necessidades como materiais, máquinas e mão de obra. Tudo isso em um número demasiado, já que a previsão é de bastante trabalho pelos próximos anos. A capacidade existe instalada, até maior do que a necessidade. Nós temos capacidade para 12 mil vagões de carga anuais.
quando o nosso pico foi em 2005 com 7.600 vagões, então existe capacidade. É claro que ela está instalada e a adequação da mão de obra é em função do próprio mercado. Nós temos hoje cerca de 20 mil trabalhadores diretos, 60 mil indiretos, e é uma situação que hoje está estável. Tivemos aí, durante a crise última de 2008 e 2009, uma certa perda de pessoal, mas recuperação ao longo de 2010 e 2011, já até ultrapassamos aquela perda inicial. O nosso lead time ele é normalmente curto, mas é claro que se você tiver um planejamento com antecedência menor, você consegue comprar, comprar mais com situação melhor, adequar a mão de obra a essa situação. Então esse é o problema maior que a gente tem de não ter a expectativa com muita antecedência, mas capacidade existe. Muitos movimentos organizados por fábricas, indústrias e concessionárias se preocupam com a situação da mão de obra qualificada e têm buscado formas de passarem conhecimento, técnicas e inovações para os profissionais dedicados à área ferroviária. A questão de qualificação ela é preocupante e nós temos feito esforços aí junto às próprias concessionárias, têm as suas universidades, os fabricantes também têm o seu aprendizado através ou de institutos particulares que fazem esse treinamento, ou a própria mão de obra mais antiga das fábricas, ela capacita os funcionários atuais. Mas nós precisamos mais, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos aí algumas universidades que fazem cursos de pós-graduação. Estamos pleiteando que exista uma formação de engenharia ferroviária no país, que não existe ainda. Existem cursos, como eu falei, de pós-graduação. O Senai está lançando uma escola ferroviária agora em São Paulo, que vai ser definida por agora a localização, que vai ficar no eixo entre São Paulo e Campinas, ou mesmo Hortolândia, que está anexo a Campinas, e a gente espera que isso seja definido. Em até 2 anos nós teremos uma escola ferroviária do Senai de primeiro mundo. Depois de décadas com baixíssimos investimentos públicos, agora a área de ferrovias no Brasil, que conta com a participação reforçada da iniciativa privada, cresce e vê ainda mais possibilidades de crescimento. Mas para um melhor progresso, também é necessário o auxílio governamental dos financiamentos e a participação ativa das concessionárias. Então, em que pese todo o esforço do governo em fazer os financiamentos de PSI a 2,5% ao ano, a depreciação acelerada de vagões e locomotivas e outras ações mais, nós não estamos sentindo as concessionárias com o apetite necessário para comprar esses equipamentos, vagões, locomotivas e mesmo no estado a questão dos carros de passageiros. Nós tivemos problemas aí nas décadas passadas de desinvestimento público. Hoje, com a iniciativa privada no setor de cargas, o setor cresceu, vai continuar crescendo, independentemente do novo marco regulatório que venha modernizar o setor. Na área de passageiros, os governos, tanto federal quanto estaduais e municipais, estão atentos à questão do problema da mobilidade urbana e o transporte sobre trilhos, que é um transporte seguro, eficiente, econômico, rápido e ecologicamente mais correto do que os demais, tem tudo para ficar. Então, na nossa visão, o transporte ferroviário voltou para ficar e ocupar um lugar de destaque na matriz de transporte brasileiro. Veja a seguir, W Torre dá início a uma das maiores concretagens de sapatas do país. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Nos últimos dias, a empresa W Torre deu início à concretagem de sapatas em mais um de seus empreendimentos. A diferença dessa vez são as dimensões dessa concretagem.
A obra em questão é um novo prédio de escritórios que será um dos maiores do Brasil, localizado na Marginal Pinheiro, zona sul da capital paulista. Entre os desafios para essa construção estão a variação geológica do terreno, a proximidade com o Rio Pinheiros, a presença de lençol freático, características do prédio em relação à altura e, claro, uma fundação com grandes dimensões. Você tem uma grande variação de geologia no terreno, uma proximidade com o rio, você tem um lençol freático presente e por causa das características do prédio em relação à altura. O Damasco Pena, é o consultor de fundações, ele designou que nós teríamos uma fundação profunda no primeiro momento, que é a estaca raiz. Foi exaustivamente consultado especialistas, consultores, calculistas, para a gente visar a eliminação desse tipo de fundação que ele ia atrasar o nosso negócio. E aí gerou-se uma sapata, por conta de tudo isso, com uma dimensão proporcional ao prédio, é uma fundação de 3.600 metros cúbicos. Tá? E com essa solução tecnológica, a gente conseguiu manter uma geometria adequada de peça, eliminando uma fundação mais profunda, e aí todo o desafio de fazer na região um lançamento de uma importância desse tamanho. O objetivo de todo esse trabalho é dar estabilidade sem a necessidade de uma fundação tão profunda. Todos os prédios no entorno foram executados com fundações parecidas, porém menores. O empreendimento terá 2 alas e 40 pavimentos, o que influenciou na utilização de novas soluções tecnológicas. Quando se determinou a armação e o concreto disso, foi feito um ensaio de vento no Rio Grande do Sul, onde você vê a análise do redor em relação à incidência de vento. Rodou-se isso no modelo estrutural adequado, no TQS, e quando você determina os reforços necessários para aguentar toda essa incidência de vento, é que você tem um tamanho de massa, os 3.600 cúbicos, e as armações que você suporta todo esse input de vento. Em função do tamanho da concretagem, o consultor da obra, que é o Eduardo Serrano, ele conversou com o Polimix para a gente usar um concreto gelado. Nós temos 120 litros de gelo por metro cúbico. A gente chega no entorno com 12 graus e na primeira concretagem, na maior caloria atingida, chegou em 40, 50 graus. Então a primeira concretagem, que foi sábado passado, foi um sucesso pelo ponto de vista de aplicação e tecnológico. A equipe como um todo estudou quantidade de caminhão, ponto de recebimento, na usina, toda a questão de controle tecnológico. Então foi uma coisa muito estudada previamente. Pela característica de ser um concreto com adicionamento de gelo e microsílica, eles estão carregando cada caminhão com 7 metros cúbicos. Essa concretagem de hoje são 700, em torno de 100 caminhões numa sexta-feira, né, com trânsito. Né? Então assim, o desafio maior foi receber um concreto do Jaguaré, pela Marginal Pinheiros e aqui em Santo Amaro, e ter essa fluência de carregamento, que você não pode ter uma demora excessiva no lançamento. A W Torre é conhecida pela utilização de tecnologias mistas, como construção seca e utilização de estrutura metálica combinada com estrutura convencional. E com o novo prédio não será diferente. Quando começou a fase de estudo básico do empreendimento, que eu participei junto com a equipe de engenharia da empresa, avaliou-se 8 tipos de superestrutura, ou concreto na plenitude, ou misto em estrutura metálica com concreto. E foi um desejo do acionista e uma decisão técnica que a partir do térreo ele seria metálico com concreto, que haveria um ganho a princípio de 60 a 70 dias de prazo ao término do empreendimento. Então assim, nós estamos querendo colocar o seguinte, que o desafio do bloco ele é importante, mas tem todo um segmento de obra que para daqui a um ano você está com o prédio todo levantado, é bastante emblemático aí, né, como um todo. Do quinto subsolo até o térreo ele é todo em concreto convencional, em laje nervurada, e a partir do térreo você tem um prédio metálico, um pórtico, que você reveste em concreto depois. Que é uma tecnologia que a da W Torre é uma das pioneiras no uso. A
A obra emprega atualmente cerca de 1.300 pessoas e a previsão é de que até o final de 2014 ela esteja pronta. Veja a seguir, entrevista exclusiva com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Olá pessoal, estamos na Trimark, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimark através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. O CHN esteve com o economista, consultor e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que deu um panorama sobre a atual política de investimentos do Brasil, voltadas principalmente para o desenvolvimento do país. O Brasil precisa reforçar um planejamento de longo prazo no setor de infraestrutura. Isso significa planejar o país. O Brasil precisa ter uma estratégia de educação. O Brasil precisa ter uma estratégia de dotar o país de instituições que criem um ambiente de negócio propício ao investimento, à assunção de risco pelo empresário, ao processo de inovação, né? O Brasil precisa ter um sistema tributário decente e que reduza os custos de transação, que reduza o custo de cumprir regras fiscais que são absurdamente altos no país. O Brasil precisa modernizar sua anacrônica legislação trabalhista, né? Precisa dar um rumo para viabilizar a previdência social, que vai quebrar daqui a alguns anos diante da incompatibilidade entre o sistema de aposentadoria e pensões e a relação entre isso e as contribuições e a expectativa de vida da população, que está aumentando. Cada vez temos mais pessoas idosas e cada vez menos crianças nascem. Isso gera uma incompatibilidade que tem que ser tratada adequadamente, senão vai ser um desastre lá na frente, não é? Então você veja que é um conjunto de ações de diferentes naturezas, em diferentes aspectos, em distintos lugares da economia e da sociedade, não é? Se isso acontece, naturalmente as condições estão criadas para que o investimento aconteça, porque o empresário acredite, assuma riscos e assim por diante, né? Eu acho que esse é o exemplo claro da infraestrutura. O Brasil paga um preço alto pela deterioração das condições de financiamento da infraestrutura, que começa a acontecer nos anos 80, com o processo inflacionário muito grave, não é? Piora com a Constituição de 88, onde foi feita uma opção, né, para conceder mais recursos para aposentados e pensionistas, mais recursos para funcionários públicos, né, mais programas sociais. Isso é uma opção clara que a sociedade brasileira adotou, e isso implicou a necessidade de aumentar a carga tributária para financiar esses novos gastos, o que terminou piorando a qualidade do sistema. Mas eu acho que grave mesmo foi a redução da capacidade de investimento do setor público, particularmente do governo federal. Eu acho que ninguém tem dúvida que a infraestrutura precisa no Brasil investir algo como 4% a 5% do PIB, era o que a gente investia nos anos 70. Hoje deveríamos investir mais, não é? Porque a sociedade ficou mais complexa, o Brasil cresceu, né? Hoje eu acho que, computando o setor privado, a infraestrutura deve estar investindo 2% do PIB. Quando se olha o governo federal, é lástima, né? O governo federal associa uma redução da capacidade de investimento com a redução da qualidade de gestão. Então, ele não consegue nem gastar o que tem, não é? Este ano, por exemplo,
as estimativas são de que o governo vai investir apenas 0,5% do PIB em infraestrutura. Né? Eu diria que essa decisão que foi adotada recentemente, ela tem um aspecto positivo e outro negativo. Né? O aspecto positivo, que deve ser comemorado, celebrado, é o governo ter se rendido à realidade, não é, do sistema fiscal brasileiro, ou seja, a incapacidade do governo de prover a infraestrutura que o país precisa, particularmente na área de transportes, né, mas também em outras áreas de infraestrutura, como é o caso de saneamento básico. Né, o Brasil é uma lástima em saneamento básico, mas, ao mesmo tempo, a presidente Dilma é prisioneira da ideologia. Né? Então, ela está fazendo uma privatização que não é a melhor para o país. É melhor do que não ter, não é? Mas não é o ideal que poderia ser alcançado. Né? E aí nós vemos isso em várias manifestações dessas aberturas. Né? A primeira é que o governo insiste no modelo equivocado de modicidade tarifária. Está provado que isso não funciona. Está provado que a modicidade tarifária atrai o oportunista. Né? O oportunista não no sentido do sujeito desonesto, mas aquele que aproveita do ambiente criado por esse tipo de regulação, né, para vencer as concorrências sob a percepção de que o governo vai ceder a um reajuste das condições que o levaram a ganhar esse trecho ou aquele. Né? O governo, na pressa, resolveu fazer o que se chama inversão de fases. Então, primeiro faz a concorrência para depois qualificar os participantes. Isso é um desastre também, tá certo? Também é um mecanismo que dificulta a escolha dos melhores e abre espaço para o oportunismo. Né? O governo, por outro lado, ele tem que contentar as suas alas, né, que são anticapitalistas, que não acreditam no setor privado, que acham que só o setor público é capaz de prover todos os serviços do país, inclusive na infraestrutura, e o governo faz a privatização dos aeroportos. Primeiro diz que não é privatização, e é. Qualquer pessoa sabe que tem dois tipos de privatização. Né? Uma em que se vende o bem público, caso da Embraer, da Telebrás, da Vale e assim por diante, né? Dos bancos estaduais, ou o caso que você concede à iniciativa privada a operação de um serviço de infraestrutura. É apenas uma forma diferente de privatizar. Em segundo lugar, a privatização de aeroportos, onde aconteceu, o governo simplesmente fez a concessão dos aeroportos. Aqui tem que ter a Infraero no meio. Né? E qualquer um sabe que a Infraero tem limitações fortes de gestão, de recursos, de aparelhamento com indicações políticas. Né? Tem que ter a Infraero. O que significa? Piora a governança. Na hora que tiver que investir mais recursos, a Infraero não vai ter, o Tesouro não pode colocar. O governo devia se render a essa realidade e privatizar mesmo. Se você olha as estatísticas da Confederação Nacional dos Transportes, as 10 melhores estradas do Brasil estão em São Paulo, todas elas privatizadas. E por último, tem uma coisa que eu acho mais grave ainda, que é a interferência na taxa interna de retorno. Ou seja, eu determino a taxa interna de retorno. Qual é a mensagem que o governo está passando? Eu quero atrair o setor privado para a infraestrutura, agora só não pode ganhar dinheiro, né? Porque dinheiro é um negócio capitalista. Eu não vejo esse governo, né, pelo menos até o seu final, em 2014, dotando o país de um marco regulatório que seja muito melhor do que o de hoje. Né? Claro que algumas coisas pontuais vão acontecer, né? Mas, por paradoxo que pareça, dependendo da situação, você pode até piorar. Mas eu acho que o que a gente precisa mesmo é o governo se convencer que a infraestrutura é a saída para o Brasil voltar a crescer. O Brasil se tornou uma economia de baixa produtividade, fruto de anos e anos sem reformas, fruto da piora do sistema tributário, fruto da redução da capacidade de poupança do setor público. Então, se você olha as fontes de crescimento do futuro, que são essencialmente aquelas que geram aumento de produtividade e que financiam o investimento, as limitações são enormes. Não tem como aumentar a taxa de poupança no curto prazo, não é? Nem no setor público, nem nas famílias, talvez no lucro retido das empresas, mas isso não é suficiente para sustentar uma taxa de investimento de 25%,
digamos, 22%, 23% do PIB, como muitas pessoas estão falando aí. Isso é uma ilusão imaginar que seja possível, na minha avaliação, pelo menos, né? Dificilmente o Brasil vai investir mais que 19%, 20% do PIB nos próximos anos e olhe lá, né? Qual é a saída, então? É aumentar a produtividade. Você pode obter os mesmos resultados em termos de crescimento, ou se aumenta o investimento, ou se aumenta a produtividade. Eu acho até que é melhor aumentar a produtividade, porque aumenta a eficiência da economia e faz uma base melhor para o futuro, né? Então, se você olhar, a chance de melhorar o sistema tributário no curto prazo, zero. A chance de modernizar a legislação trabalhista no curto prazo, zero. Curto prazo, estou falando 2 anos. A chance de aumentar a taxa de poupança, zero, né? Então, nós vamos ficar nesse rame-rame com o Brasil crescendo 2%, 3%, no máximo 4%, quando poderia ser crescer 5%, 6%. Não é? A saída, portanto, é a infraestrutura. Por quê? Não exige nenhuma reforma constitucional, não requer nenhuma negociação complexa com governadores, não requer enfrentar sindicato. É apenas o governo ter a capacidade de formular um bom programa de privatização de infraestrutura, particularmente na área de transporte. Isso implica ter gente competente para desenhar os marcos regulatórios e jogar no lixo a velha ideologia anticapitalista que ainda frequenta o governo, como se vê das ações desse bem-vinda abertura para a infraestrutura. O mundo caminha para uma economia cada vez mais de serviços, né? E nem nisso a gente está acompanhando, porque ainda existe uma mentalidade muito consolidada no Brasil, que a fonte de crescimento é a indústria, que a indústria é a fonte de disseminação da tecnologia, que o Brasil tem que se reinventar na sua indústria. O Brasil precisa de indústria, mas a indústria deixou de ser a fonte básica do crescimento. Os Estados Unidos continuam um país riquíssimo e a indústria representa 9% do PIB. Se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, em termos de tecnologia, a tecnologia é a grande fonte de crescimento da economia americana hoje. O mundo realmente caminha para cada vez mais o tom, né? A direção ser dada pela sociedade do conhecimento. E você não tem sociedade do conhecimento sem educação, né? Aqui no Brasil, durante vários anos, durante nossa história, o Brasil desprezou, negligenciou o papel da educação no desenvolvimento. A educação, ela tende a ser a base, a principal base da sociedade moderna, próspera, sociedade do conhecimento, né? E eu acho que esse é um dos grandes gargalos do Brasil. E até hoje a gente não se dá conta, por exemplo, que o êxito da Coreia é um êxito da educação. Aqui a gente acha que é êxito de política industrial. Até teve política industrial lá. Mas a Coreia, que provavelmente será o primeiro país fora do grupo do rico a entrar nessa turma, né? Há 100 anos o grupo de países ricos é mais ou menos o mesmo e a Coreia já ganhou a chave, daqui a pouco ele entra nesse clube, né? É um êxito de educação. Educação é ter estratégia, regras de remuneração de professores, currículos bem desenhados, né? Desafios. Eu sou dos que acham que um dia vai ter uma solução, mas com a qualidade atual da educação do Brasil, nós não vamos chegar a nos emparelharmos com as sociedades que já ingressaram na área do futuro, né? Em que o conhecimento é a peça fundamental do desenvolvimento. E o programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! Olá pessoal, estamos na Trimark, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimark através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br.